Muito boa noite, prendas e peões que saciam a sede do saber na cacimba da cultura. Os nossos telespectadores da TV Tradição. Nosso programa Voz da Tradição traz para os senhores na noite de hoje Teixeirinha. Como que eu vou trazer Teixeirinha? Eu vou trazer aos senhores Teixeirinha pela Fundação Vitor Mateus Teixeira. Nossos convidados de hoje é a Márcia Teixeira e a Beta Teixeira. A Márcia é diretora executiva e a Beta Teixeira é curadora da Fundação Vitor Mateus Teixeira. O nosso programa, como os senhores já sabem, tem o patrocínio da Tecnisan, solução em meio ambiente, sanitários portáteis, contâneos, serviço de saneamento. Meio ambiente é com a Tecnisan. Por isso que ela é patrocinadora do programa Voz da Tradição. Boa noite, Márcia. Boa noite, Beta. Boa noite, Elomir. É um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer a oportunidade e dar uma boa noite aos teus telespectadores, dizer que é com muito carinho que a gente vem à TV Tradição, ao teu programa Voz da Tradição, que a gente sabe que é um programa muito ouvido, as pessoas participam, as pessoas gostam, e para nós é um prazer estar aqui e poder falar um pouco da obra de Teixeirinha, né? Sem dúvida nenhuma. Beta, seja bem-vinda ao programa Voz da Tradição. Da mesma forma, Elomir, quero agradecer o convite e mandar meu boa noite para todos os ouvintes do teu programa Voz da Tradição. E assim como a Márcia falou, para nós da Fundação Teixeirinha, estar no meio de comunicação, revendo a sua obra e falando das atividades da Fundação Teixeirinha, é dar continuidade àquilo que ele fez com tanto amor, que é cantar e falar das coisas do Rio Grande do Sul. Compromisso grande que a gente traz, mas também com a humildade que ele sempre também fez. Um trabalho que a gente faz com o coração. Muito obrigada pelo convite. É uma honra tê-las aqui no nosso programa. A Beta todos conhecem, da Rádio Rural, Querência Amada. Quem não escutava a Rádio Rural e não ouvia Querência Amada? Por quê? Porque lá atrás daquele microfone tinha a Beta Teixeira. Eu tinha muita vontade de conhecê-la pessoalmente e não tinha oportunidade, tive essa honra de conhecê-la agora, por ocasião do acampamento extraordinário da Copa do Mundo, no momento em que encontrei a Márcia também, a diretora executiva da Fundação, e imediatamente eu agendei essa entrevista para que os senhores ficassem sabendo que Teixeirinha não morreu. Eu gosto muito de falar desses artistas estrangeiros, fulano morreu, Teixeirinha não morreu, ele vive dentro de cada um de nós. E em especial, claro, se vive dentro de cada um de nós, admirador desse eterno cantor, intérprete, compositor, imagina das filhas. Como é que foi quando ele partiu para aquela querência eterna, né? Vocês eram bem jovens, como é que foi essa queda para a família? Vamos falar da família. Foi-se o timoneiro do nosso barco, né? Foi. Foi assim que a gente se sentiu, meia sem rumo, apesar da... Desculpa, a gente se emociona um pouco, apesar de todo o apoio dos maridos, da família, mas ele era o timoneiro do nosso barco, né? O pai era aquela pessoa que ele saía na frente e olhava para nós e dizia assim, vão, porque o pai está atrás. E nós saíamos mundo afora. Acredito. Entendeu? Acredito. Eu tenho assim, uma experiência que eu sempre gosto de contar. Quando a gente fez a piscina, eu tinha 7 anos. E o dia que ele inaugurou a piscina é funda, né? Ela tem 1,80 m no fundo e 70 na Mas beira. 1,80 m cobria ele. Porque... Claro, mas tinha a beira e mais a escadinha. E nós éramos todos pequenos, todo mundo lá na escadinha. E ele olhou para mim e fez assim, lá no fundo. Eu digo, não, pai. Ele disse, vem que o pai te pega. E eu, pá! Confiança absoluta. Entendeu? Então, aquilo ali era isso, o pai era isso em casa. Era isso em casa, era isso fora. A gente sabia que o que a gente fizesse aí fora, ele estaria atrás, né? E sempre a mãe foi muito presente nessa construção familiar, porque ela sempre nos deu aquela visão de família, de o pai está fora, o pai está trabalhando, o pai tem um nome, vocês têm que honrar o nome do pai, vocês têm que respeitar, vocês têm que fazer o que o pai quer. E como, de fato, a gente se criou fazendo o que eles queriam, e até hoje a gente só tem a agradecer, né? A educação que eles nos deram, a criação, o lar, a família. Hoje é tudo para nós, hoje é a base da nossa vida, hoje a gente tem essa segurança de poder estar aqui, né? Falando dele, falando dela, em cima do que eles nos criaram e nos ensinaram, né? Falar desse pai sempre traz essa carga de emoção, né, muito grande, porque ele, mesmo tendo essa vida tão pública e tão ausente de casa,
os momentos que ele estava conosco eram muito intensos. E a Preta, por ser a mais nova... Preta é a Márcia. A Preta é a Márcia. Eu já vi ela falar em off aqui, Pretas, logo eu já ia chamar ela de Preta, mas eu não quis tomar essa liberdade. É porque ele dizia, né, as minhas filhas são todas apelidadas. Ele deu os nomes... Quantos eram, o Beta? O pai teve 9 filhos. Mas quando ele partiu? Filhos? 9 filhos? 9. 9 filhos? Sim. Então aquela música ele conta, que faço parte, eu vim escutando agora no rádio, de um avô que teve 12 filhos, ele quis seguir o caminho do avô, então, mais ou menos isso, do pai. Eu acho que ele não se preocupou com a quantidade, né? Ele viveu, simplesmente. Mas o bacana de tudo isso é que ele foi um pai responsável, né? Eu acho que esse é o meu grande orgulho desse pai. Mas dentro da nossa casa, a Preta era a mais nova. Acostumem-se, né? Ela é Márcia. É a mais moça, Márcia? Ela dentro da casa, Mas eram tudo assim, pertinho do outro? Todos perto. E ela foi a mais apegada com ele. E ele viajava, era um artista que vivia na rua. Imagina se vivesse em casa. Tinha uns 18 filhos. Ah, pois é. Então ela teve esse apego muito grande com ele, e o pai foi sempre de mimar muito as filhas, né? Principalmente as filhas. Ele sempre foi muito família, o Teixeira. Exatamente. O Teixeira sempre foi muito família. E sempre separou também muito a família da vida pública. Protegia a família. Exato. Então a gente teve essa proteção dele, e além de tudo isso que a Preta colocou, para mim, o que sempre me marcou muito do pai, além desse pai protetor, foi sempre um pai muito amigo e um pai muito perspicaz. Ele tinha essa visão assim, e um conhecimento de cada filho. Ele conhecia pelo olhar, pela pisada, e ele sabia chegar em cada filho. E isso, para mim, foi o que marcou bastante. Então, quando a gente ficou adolescente... Quando ele faleceu, vocês eram... Eu tinha 20 anos. 20 anos quando ele faleceu. Estava com 20 anos, né? Eu tinha 25. Sim, já fazem adultas já. Uhum. Na idade. Na idade. Só na idade. Só na idade. Porque só na idade? Só na idade, porque a gente se sentiu órfão mesmo. Então, falar dele é uma coisa que dá muito prazer, né? Muito orgulho, mas também dá muita saudade. Então, não se tem essa noção que vai fazer 30 anos que ele foi embora. Vocês, fãs, colegas, vocês deixam ele muito presente, muito vivo. Por isso que eu disse, Teixeirinha não morreu, não tem como dizer que Teixeirinha morreu. A gente não tem essa noção... Não tem tempo para pensar assim. Isso. A gente não tem essa noção de tempo, 20 anos, 30 anos, parece que foi ontem. E ouvir as músicas e ver os filmes ou documentários, parece que ele está ali mesmo. O que a gente já não tem com a mãe, que faz pouco tempo, né? Só 5 meses que ela partiu. Mãe é a dona Zoraida? A mãe, né? A Zoraida. E a mãe tem 5 meses só que partiu. Foi recente? Então, foi em fevereiro desse ano, né? De 2014. Então, a mãe, a gente já tem... A saudade, ela já dói muito mais, porque... se não for só as fotos, né, para a gente ver, e um documentário que outro, já não tem mais como matar a saudade tão forte assim como o pai, né? O pai a gente já consegue se iludir mais como se ele estivesse aqui. Mas o tempo que vai realmente botar essas coisas no lugar. Então, falar assim do pai, Vitor, que não é o Teixeirinha, né? Que o Teixeirinha é o ídolo, a gente tem toda essa carga emocional muito grande. E se tu não disser para mim, Beta, para de falar, eu não vou parar. Porque eu tenho o maior amor, o maior orgulho do meu pai. E acho que a educação que o pai nos deu, e lamentavelmente se perdeu no tempo para as novas famílias. E ele foi um homem muito rígido, ele exigiu dentro de casa muito respeito, ele exigiu de nós apenas... estudem e mantenham a honra e nada mais. E hoje a gente, infelizmente, vê filhos que não respeitam mais os pais, não respeitam mais os avós e não querem estudar, não tem horário para nada. E eu penso, né, tão certo esteve meu pai.
Às vezes, como qualquer jovem, como qualquer criança, a gente achava um pouco de excesso a regra. Não aceitava muito? A gente queria se rebelar. Mas lá em casa, a gente só queria se rebelar com o olhar, porque bastava... No máximo um olhar. Bastava ele olhar com o cantinho do olho, a gente se recolhia. Pai nunca bateu, pai nunca gritou. E às vezes que ele estava em casa, o conselho vinha na hora da refeição. Era ali que ele dava. Porque a mesa estava posta, era todos ali que ele sentados à dava. mesa. E muitas vezes, Elomiro, o conselho ele vinha de uma forma indireta. Ele contava uma história. Um fato, um episódio. Ele contava uma Ou história. se mostrava como exemplo. Eu vou passar o chimarrão para a Beta, para perguntar para a Beta como é que era, porque hoje eu ando piochado na rua com muito orgulho. Sou um tradicionalista, tu é piochado de um dia, eu sou apresentador da TV Tradição, hoje temos esse orgulho. Claro. E sabemos que na época, que Teixeirinha, Gil de Freitas e muitos outros da época faziam sucesso, não tinha, era o rádio e só, ou apresentações de shows. Como é que era ser filho do grosso que andava piochado? Olha, como é que eu vou te dizer assim? Aí entra o que a Beta disse. Eu sempre fui muito agarrada com o pai. Então eu Até por ser a caçula. Era a minha bandeira. O meu pai sempre foi a minha bandeira. Então, para mim, se falavam que ele era grosso, eu entrava aqui, saía ali. Você não dava bola? Não dava bola. E dentro de casa, ele sempre dizia, né, para nós, o pai faz o trabalho dele, o trabalho decente, o trabalho honesto, e o pai vai ser cultura, minha filha. Vai ser cultura. Vai ser cultura, ele dizia, o pai vai ser cultura. Como de fato, hoje tu conta a história do Rio Grande, tu não pode contar sem passar por Teixeirinha. Não. Né? Então, se eu já tinha orgulho naquela época, tu imagina agora, né? Sem dúvida. E eu sempre ouvia muito as músicas dele, sempre cantava. Se tu entrar no meu carro agora, o pendrive tem lá é dele. Ah, não, tranquilo. É ele que toca, ele que canta. Não tem como. Né? Então não tem como. No meu carro tem o pendrive com músicas do Teixeirinha, músicas inesquecíveis. Eu vi escutando agora, os amigos cantaram para ele depois que ele tinha falecido, fizeram um trabalho novo e eu vinha escutando, porque na época, como hoje ainda temos, nós ouvimos música com letras de fundamento. Tinha letras de fundamento. São histórias, né? E se tu pegar o acervo do Teixeirinha, em todas as suas músicas, todas as letras têm fundamento. Isso já era um ensinamento para as famílias. Claro que é. As suas letras eram um ensinamento, contavam história da nossa tradição. Por isso que não tem como passar pela história do Rio Grande sem passar por Teixeira. Os nossos filhos, eu te digo porque eu tenho 2 filhas, as minhas filhas não conviveram com meu pai. Não chegaram a alcançar. Não chegaram a conviver. A mais velha tem 27, a outra tem 18. Mas esse amor que a gente tem, elas têm, os netos têm esse orgulho pelo avô, só acompanhando a obra, ouvindo as músicas, e hoje, com a idade que tem, já sentam, já conversam e discutem a respeito daquela música, veem o fundamento que aquilo ali existe, dentro do que a gente também tenta ensinar dentro de casa e passa. Então, eles têm esse amor também pelo avô. Sabe? Esse orgulho do avô, elas fazem questão de dizer de quem são netas e são cobradas e a gente diz, esse é o ônus de se carregar o nome que se carrega. Né? O que a gente sente dentro da tradição é que a responsabilidade de vocês não vai ser que seja maior que a dele. Porque ele ia lá, cantava e dizia, por que eu sou assim? Ela cantava e o público aplaudia. Vocês têm que falar nele. Dar continuidade à cultura que ele deixou, à educação que ele deixou para a família, que isso vai se multiplicando. Com certeza. Uma coisa é responder pelos nossos atos e outra coisa é responder pela obra dele. Perfeito. Né? A responsabilidade... Que não foge um da outra. Não tem como. Não tem como fugir. A responsabilidade é muito grande. E isso eu te digo, a Beta, esses 30 anos da ausência do pai, a Beta fez isso com perfeição. Porque a Beta que assumiu por vontade dele também. Era vontade dele, Beta, que fosse apresentadora, cantora? Não, que ela tomasse conta da vida, dos negócios dele. Negócios dele. E a Beta assumiu isso com perfeição, Elomiro. Hoje tu conversa com as pessoas na rua, tem pessoas que dizem que era mais fácil negociar com o pai que negociar com ela. Porque ela tomou a frente disso por vontade dele, ele deixou isso dito e a gente cumpriu e vai se cumprir sempre. Enquanto ela tiver condições de ficar, é ela que vai fazer isso. Porque ela fez dignamente bem, muito bem. A gente se orgulha muito disso. A mãe partiu tranquila, porque a mãe sabe que nesses 30 anos se correspondeu ao que o pai esperava, né? Dela e de nós, né? Com certeza. Nós estamos iniciando falando do Teixeirinha para em seguida nós entrarmos na fundação do Teixeirinha, porque também é muito importante isso e a nossa convocação
de chamá-las aqui para participar do nosso programa, exatamente isso, para falar da fundação. Mas como é que foi assumir os negócios do pai? Sucesso que ele tinha, fazendo sucesso, ele era vivo ainda, te encarregou de administrar. Porque o Teixeirinha, ele fez um filme, que eu ouvi num documentário, que o Teixeirinha tinha que fazer um filme, ele foi lá fora, ele comprou as câmeras de televisão, ele comprou toda a aparelhagem para que não dependesse de ninguém. Não vou trazer, hoje tu liga para o Rio, tu liga para São Paulo, tem empresas que fazem, não. Eu faço, eu filmo. Assim que ele fez. Foi quando ele gravou o Coração de Luto com a produtora Leopoldson. Na verdade, esse Coração de Luto, ele tentou ser o produtor, mas era o primeiro filme, e aí ele até chegou, a gente encontrou, né, contratos e tal, mas depois, lá no meio do caminho, ele acabou ficando só com o roteiro, que é dele, né, da autoria dele, e foi produzido por essa produtora. Depois, o Motorista Sem Limite, ele foi convidado para ser o ator do filme, que o produtor era o Itacir Rossi, que faleceu há pouco tempo, né, há uns 3 anos atrás. E aí o público cobrou dele fazer mais cinema. E aí ele viu que ele tinha que bancar tudo isso, porque o pai era muito exigente com as coisas dele. E ele conhecia, né, o público. Então, o que levava ele a bancar o trabalho dele é porque as pessoas chegavam, os terceiros, e queriam fazer um troço muito moderno, muito fora daquilo que... Da realidade. Da linguagem que o público dele conhecia através da música dele. E aí não dava certo. Então, o diálogo não fechava. Então, ele abriu a produtora, Teixeirinha Produções, e trouxe toda essa parte aí cinematográfica, convidando diretores e o pessoal de fotografia, né, os técnicos, que ao longo dos anos praticamente foram os mesmos, porque se fecharam ali na proposta de trabalho e tal. E essa produtora foi até o ano de 1981, com o último filme dele, que foi A Filha de Iemanjá. Ele me chamou para fazer parte das empresas dele nesse ano de 1980, quando ele alterou a empresa, né, o meu irmão, Teixeirinha Filho, que era, e ele tirou da sociedade e me colocou. Sim. Então, foi aí que eu entrei. Aí né? começou a administrar. Aí que eu entrei com ele. Com ele. Né? Na verdade, eu entrei na sociedade mais assim, né, de papel. Eu não trabalhava ali. Juridicamente. Juridicamente falando, ele precisava de uma sócia e me chamou. Ficamos os dois, né? Ele, majoritário, e eu ali com um percentual. Mas a gente acompanhava o trabalho dele, né? Mais ou menos dentro de casa. Quando aconteceu o falecimento, ele tinha, felizmente, uma secretária, que é a Helena, que foi secretária dele por mais de 20 anos. E essa pessoa é que foi assim a nossa salvação, né? A Helena, a quem nós temos uma eterna gratidão. Helena. É a Helena Jung Martins, que até hoje é nossa amiga, a gente tem contato com ela, e é a pessoa que, quando aconteceu tudo, ela ficou conosco ainda, né, por um período na empresa. E a Helena me passou como é que as coisas funcionavam, e eu segui exatamente a teoria dela. Ela disse, Beta, que ela tinha conhecimento de funciona assim, 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 os contatos são esses. E foi assim que eu mantive, que eu toquei, né, que eu tenho tocado as empresas até hoje. Eu não alterei basicamente nada. Né? Eu segui a teoria do pai. É por isso que as coisas estão de pé, eu acredito. Estão de pé até os dias de hoje, para ver como ele tinha razão, como tinha uma visão do Exato, futuro. Né? Tinha uma visão do futuro pelo seu conhecimento de vida. Era um homem que tinha muito conhecimento de vida. E ele tinha muita visão. Né? O pai tinha assim, uma perspectiva de vida. Ele era um visionário mesmo, né? Como eu escuto muito hoje das outras pessoas. Ele via anos-luz na frente, o que as coisas iam acontecer, como iriam acontecer. E eu tento fazer dessa forma, né? Sou uma pessoa que eu tenho bastante humildade, eu escuto muito as outras pessoas, principalmente colegas dele, né? Graças a Deus existem pessoas da época que foram fiéis a ele e que eu confio, né? Principalmente os da época eu confio bastante, né? Porque tem essa escola.
e as coisas continuam dessa maneira. Eu vim parar no rádio, não foi um desejo do pai isso, né? Não chegou a ser. Não, porque, como eu disse no início, o que o pai pediu para nós? Que a gente estudasse. E a minha formação, ela é jurídica. Eu fiz faculdade de Direito, né? E eu achei que fosse jornalista. Não, eu sou advogada, né? E atuo. E atua, né? E sou atuante. Uhum. Não tanto quanto eu gostaria, porque com o falecimento do pai, eu acabei me distanciando um pouco da minha carreira. Porque eu precisava me envolver com toda essa história dele. E aí, nesse envolvimento, eu fiz uma coisa que ele fazia. Eu peguei os negócios em janeiro de 86 e nós começamos a família, né, com a minha mãe, mandar carta para os fãs em agradecimento a todo o que eles fizeram, principalmente, né, no período do luto, e mandamos carta com um pedacinho de um lenço dele, ou uma corda de violão, tentando agradecer de alguma maneira tudo que eles fizeram conosco naquele período. Foi ideia ali. Tua? Foi nossa, da família. Da família, né? ideia da família, de mandar uma lembrança de cada um. Foi minha mãe e minhas irmãs, né, do casamento do pai, né, porque meu pai sempre foi casado com a minha mãe, né, com a Zoraida, e nós as quatro, Margarete, a Fátima, eu e a Márcia, com a Zoraida, a gente sempre viveu juntos. Então, essa família sempre pensou junto e atuou junto. E o pai, quando ele faleceu, como ele sempre esteve com a gente, mais do que nunca, ele estava só conosco nesse período da vida dele. Aliás, como sempre. Então, a família de raiz é a família que exato. acolhe na hora pior. Então, ali, naquele momento, nós abraçamos tudo e trabalhamos as ideias juntas. Ficamos nós, né, as 5. E aí a gente tivemos essa ideia. E uma outra ideia que me ocorreu, aí as pessoas queriam muito, né, o último trabalho dele, que foi o Amor aos Passarinhos, aquele disco que ele, infelizmente, ia lançar no dia 5 de dezembro, na imprensa. Ele iria fazer um programa de televisão e ele faleceu no dia 4. E aí aquele disco foi lançado assim, né, muito sozinho. E foi lançado assim. Aí, em 86, eu pedi para a gravadora montar um trabalho assim, né, de relançamento, alguma coisa que a gente pudesse levar ao fã. E a gente montou um disco com as músicas que seriam assim importantes da carreira dele. E eu fiz uma coisa que o pai fazia. Eu peguei aquele disco e fui de rádio em rádio em Porto Alegre fazer tocar aquele disco. Porque eu me lembro que o pai fazia isso. Cada disco dele que chegava novo, ele ia, além do programa dele, rádios levava para tocar. Comprava uma caixa além do programa dele, que era diário e tal, ele ia e mandava para os colegas, né, do interior, todos autografados, pedindo para trabalhar para rodar o trabalho. Aí eu fiz isso. E chegando numa dessas rádios em Porto Alegre, que não existe mais hoje, que era a antiga Rádio Sucesso. Rádio Sucesso. Que era o meu querido Dindo, que eu sou também muito grata ao Mário José Pinto de Oliveira. Ele, chegando lá numa entrevista que eu estava dando pro Nelson, da dupla Nelson e Janete. Nelson e Janete. O querido Nelson me entrevistando no programa dele. O Mário José, que era diretor da Rádio Sucesso, me ouvindo. Quando terminou o programa, ele me chamou e perguntou se eu era radialista. Eu disse que não. Aí ele perguntou, quer fazer um programa de rádio? Eu disse, nunca pensei. E ele disse, então, se quiser pensar, aqui tu vai ter um espaço. E aí eu levei a ideia para casa, né? E trabalhamos a ideia em família e tal, né? Entre prós e contras, uns que sim, uns que não, né? Também eu sempre fui muito determinada, né? E sempre ouvi muito meu coração. E pensei assim, olha, cavalo encilhado não passa 2 vezes, né? Eu sou da teoria, que é um ditado que não é meu. Muitos são os chamados e poucos escolhidos. Exato. Eu estou sem fazer nada. Se tu me convidou, mas por que ela me convidou? Porque tem algum fundamento. Vou. E eu já estava com aquele compromisso de fazer aquelas coisas pelo pai. E eu digo, e por que não? Vamos ver o que dá, né? E aí eu topei o convite. E o Mário, né, me ensinou como fazer. O André, que também era um
um funcionário da rádio, né, o André Ilha, que fez laboratório comigo, que é outra pessoa que eu sou muito grata. Então, ficaram meus amigos há mais de 20 anos. E depois, eu em seguida, abri um curso de radialista pela FEPLAN, que hoje é obrigatório. Aliás, eu acho que poucos não passaram pela FEPLAN. Exato. Hoje é obrigatório, né? Na época era, mas assim, né? Era mais relevante. Hoje vai indo, quando abrir, faz. E eu fiz o rádio, né? Fiz registro de carteira e tudo. E nunca mais parei, né? Aí teve uns espaços aí que, como sempre, né? E quem te escutava como eu era teu ouvinte, Beto, fazia com facilidade aquilo que nós estamos conversando agora. Aí é que tá. O convite, quando surgiu, tinha fundamento. Obrigada. Aí eu tomei gosto pela coisa. E os fãs do Teixeirinha facilitam muito isso, né? Porque os fãs do pai, eles são pessoas muito amáveis. E a gente vai se tornando, aí tu sabe disso. Aí a gente vai ficando amigo, e vai ficando amigo íntimo. E vai se as tornando... pessoas ligam. A gente vai se tornando confidente, né? E tu já passa para o lado de lá e fica da família. Então, é uma sintonia com eles que... Eu nunca ganhei dinheiro, nunca, graças a Deus. Aliás, né? Radialista não ganha dinheiro. Radialista não ganha dinheiro. Aí fica bom, né? Porque quando tu não ganha dinheiro, aí tu tem certeza que tu faz por amor. É verdade. Então foi muito bom. E fiz rádio, né? Contando durante todos esses anos aí, só de rádio rural, eu fechei 14 anos e 9 meses. 14 anos e 15 anos. Tá? Na rádio rural. E é uma crítica que vai aqui. Pela televisão, nós temos saudades da Rádio Rural. Ah, é verdade. Eu digo isso também, nós eu digo em nome de todos os fãs do pai. É. E fora aqueles outros anos de Rádio Sucesso, Rádio Tupi, Rádio Cinderela, que foram as rádios que eu passei, deve dar aí por volta de uns 18 anos de rádio. Então, aconteceu, né? Não era o pai nunca pediu, mas eu acho que aconteceu e foi por uma vontade do Deus. Destino, né? Do eu destino. Sempre digo isso, Beta. E eu acho que os fãs dele mereciam, né? E eu fiz isso faço sempre, né? Com muita responsabilidade. Porque acho que quem está do lado de lá está esperando pela gente. E a gente tem que ter, além do amor pelo ofício, tem que ter compromisso. Isso, para mim, é uma coisa muito... Eu nunca ganhei dinheiro, mas eu fazia como se eu tivesse... Continuou divulgando o trabalho compromisso. É isso que eu ia te perguntar. Mas será que não foi uma maneira... É mais que isso, sabe? Uma maneira respeito com o ouvinte. Mais respeito com o ouvinte, mas não foi uma das maneiras de dar continuidade ao trabalho dele instintamente? Ah, com certeza, né? Eu acho que é aí que está, é a saudade que fica no coração do fã. Ela é imensurável. Ela é imensurável. O fato de estar na Rádio Rural e ela estar na Parabólica fez com que eu tivesse contato com os fãs do Teixeirinha pelo Brasil todo. Ficou uma audiência nacional. E na internet também, né, com alguma audiência a nível de países, né, Portugal, Estados Unidos. Não era uma mega audiência, mas a gente teve contato com ouvintes que também estavam ligados pela rede mundial. Então, aí eu conheci realmente o fã do pai. E aí sim eu dei muito mais valor por aquilo tudo. Teve noção, né? Da quantidade de fãs que ele tinha. Não, mas aqui, ó. Vai fazer rádio e vai de coração aberto, vai entender isso. Vai. A pessoa te ligar e dizer, a minha mãe estava doente, quando ela ouviu o teu programa, ela tomou alegria pela vida, saiu da depressão. O dia do teu programa, para mim, é o melhor dia da semana, porque eu comecei fazendo uma vez por semana, né, que eram os domingos. Aí, depois passou a diário. Todo dia de noite, para mim, de tal hora a tal hora, é a melhor hora do dia. Olha a responsabilidade que a gente assume, né? Sem dúvida. Então, quando tu começa a ouvir isso, aí eu fico, meu Deus, a música do meu pai é um bálsamo no coração das pessoas. É verdade. Então, e para as crianças, isso não é só do fã do Teixeirinha, da época dele. A criança tomou gosto, o jovem começou a ouvir. Então, é muito grande tudo isso. A obra do Teixeirinha, ela transcendeu uma geração e mais do que isso, né,
faz parte da história de vida de uma família. Então vem assim, meu pai ouvia, meu avô ouvia, é lindo demais, é bonito demais. Ou seja, tudo aquilo que o Teixeirinha educava e ensinava ou exemplificava na família, nas mesas dos almoços, da janta, hoje tu está vendo o resultado de tudo aquilo como filha e como comunicadora que é. E que passou para outras famílias, Sem e que dúvida. os pais geração continuam... para geração. Não foi só entre as filhas, foi entre os ouvintes e telespectadores de gerações para geração. Testemunham isso, né? Imaginem nós telespectadores da TV Tradição, que a TV Tradição é a cultura gaúcha para o mundo todo ver. Se Teixeirinha hoje estivesse entre nós, não daria conta do sucesso. Sucesso que eu falo de entrevistas, de agenda, não daria conta do seu sucesso, porque no rádio, como a Beta explicou aqui, que eu passo chimarrão para ela enquanto eu falo, que ele pegava o seu trabalho e levava nas rádios para divulgar o seu trabalho. Assim ele fez sucesso. Hoje, elas conseguem viver essa emoção da época para ele, porque quando ele levava um rádio no interior do estado e ouvia tocar, o meu trabalho deu resultado. Tenho certeza que ele pensava assim. Hoje, gerações depois, como falou a Márcia, das filhas curtindo o avô, continua fazendo sucesso. Mas hoje tem uma criança de 4 anos que está na fundação agora à tarde. Ele tem 4 aninhos, a mãe conversou comigo ontem, eles estavam viajando e ouvindo as músicas do pai, o pai cantou Coração de Luto, a criança começou a chorar, e a avó disse, por que tu chora, meu filho? É muito triste, ele dizia para a avó. A música. E a criança está de aniversário hoje, e a festa dele, ele queria o motivo Teixeirinha. 4 anos. Não, por favor, eu vou repetir isso. Menino de 4 anos, o motivo da festa é o Teixeirinha. Ele queria o Teixeirinha. E como o dia hoje, a festa dele é sábado, então a mãe disse que hoje iria na fundação para ver lá com a... Eu digo, queria que uma de nós tivesse, digo, amanhã, infelizmente não dá, mas ela iria lá para pegar o material, para ver o que ela poderia fazer. Ele disse, mãe, pelo menos o bolinho, ele dizia para ela. Pelo menos o bolinho com o Teixeirinha. Aí a gente vai explicar isso. Eu tive agora, ela também já esteve lá, eu tive em Sergipe, no interior de Sergipe, em julho. Em Aracaju, no interior, em Simão Dias. Quem nos levou lá foi um fã do pai. O rapaz é de lá, é uma pessoa maravilhosa, Zé Mago. Eu acordei na fazenda dele, 5 horas da manhã, eu achei que meu pai estava cantando na porta. Eu ainda disse para o meu marido, digo, o Zé já está ouvindo o pai. Não era o Zé, era uma fazenda a 5 quilômetros da dele. O interior não é muito... E aquela pessoa lá, que é um outro Zé também, que também é Zé o nome dele, amanhece e liga o pai. E toda a redondeza ouve. Quando ele para lá, o Zé Magro daqui, de noite é ele que bota a música para todo mundo ouvir. Eu vou contar para vocês. Isso é do interior de Aracaju, eu fiquei impressionada. Eu fui em 2 rádios lá. As pessoas saíram de casa correndo para me encontrar na rua, para me ver. O pai cantou lá em 67 e em 73. Ele é muito vivo. Em Lagarto. Eu sou muito emotivo, para coisas de fundamento, tá? Não, eu li televisão. Não, eu sou emotivo naturalmente. Se me emocionou, eu choro também e tal. Agora tu imagina, para a gente se deparar com isso. Eu estava no SESI, ouvindo um espetáculo, uma dupla sertaneja, não vou falar qual. A senhora estava lá, a senhora Dona Beta estava lá, quando um dos músicos, porque eu acompanho a minha esposa gosta demais dessa dupla sertaneja, não vou falar o nome da dupla, não vou falar, porque não é gaúcho, então não vou falar, eu sou bairrista. Mas se eu estava lá, eu sei... É o Zezé de Camargo e Luciano. Era uma gravação, eu estava acompanhando uma gravação. Não, tu foi homenageado, inclusive. Foi falado do teu nome, por isso que eu sei que tu estava lá. E eu acompanhei minha esposa, ela gosta muito, não, vamos assistir, tal. A gente de vez em quando gosta de sentar na plateia também e assistir. E eu disse para minha mulher assim, valeu o ingresso. Ele mandou, o Zezé mandou vir a letra, porque ele não sabia, botou nos pés dele, pegou a gaita e cantou Querência Amada. Ele sempre canta. Não, foi a primeira vez que eu tinha visto ele cantar. Aí o público levantou, o SESI lotado e cantam junto. Eu disse assim para minha mulher, valeu o ingresso. Não, e vem, ela assim para mim, e tu não queria me acompanhar? Eu digo, valeu o ingresso. Então, isso me emocionou. Tá? Porque é uma dupla. Claro, ele queria agradar o público gaúcho. Claro. Nós estamos atrás da comunicação. Mas agradou. Por que ele agradou?
Ele podia ter cantado um Luiz Marenco, Claro. um César Oliveira e Rogério Melo, um Joca Martins, né? O próprio Neto, a Xana. Não, ele cantou aquele que para nós é inesquecível, é o Teixeirinha. Mas eu quero continuar falando com você, não só falar o Teixeirinha, que nós vamos ficar uns 4, 5 E a programas. fundação não vai sair. E a fundação não vai sair. A Márcia, a diretora executiva da fundação, Vitor Matheus Teixeira. E a Beta é curadora da fundação. Agora nós vamos parar de falar do Teixeirinha, ou seja, vamos continuar falando nele, mas pela fundação. Com certeza. Eu quero ouvir de vocês, quando é que iniciou a fundação? A Beta já contou quando é que ela começou no rádio, foi que administrou as empresas do Teixeirinha, e a fundação como é que surgiu? A fundação surgiu assim, ó, com o passamento do pai, os fãs queriam ter contato com a obra dele, com as coisas dele. Aí a gente reunido em família, a mãe junto, o que vamos fazer, como é que vamos administrar isso, vamos fazer um museu. Aí, conversa daqui, conversa de lá, conversa com as pessoas mais experientes. Aí a Beta trouxe uma bibliografia para a gente leu, se inteirou o que era museu, o que era fundação, para poder fechar as ideias. Museu era uma coisa muito estática. Então, vamos criar uma fundação. Porque o pai também tinha todo aquele lado dele, que ele fazia, e que os fãs não sabiam, e nós também não fazia, e nós também não sabia, que ele fazia muito quieto, que era toda aquela parte social na carreira dele. O pai sempre fez um trabalho social muito bonito, pelas crianças, principalmente, pelos idosos. O pai fazia trabalho em várias instituições. A gente tem depoimentos do pai em cidades do Paraná, que foi uma família, a criança que gostava dele não pôde ir porque estava doente, ele fez um empresário pegar o carro, foi na casa e cantou para a criança. E lá ele contribuiu. Esse era o Teixeirinha. Esse era o Teixeirinha. Tu sabe que essas coisas a gente descobre com os fãs. E essas coisas que impulsionam. Sim, porque na realidade vocês não acompanhavam ele na parte artística. E ele chegava em casa e ele não contava essas coisas que ele fazia. Entendeu? Isso era dele com ele. Então a gente também pensou em dar todo esse lado para a história dele, né, para manter essa coisa. Bom, então vamos criar uma fundação. Aí em 1999, nós 4, né, a Beta, a Margarete, a Fátima, eu, Márcia, a mãe e o Teixeirinha Filho, que também faz parte, é um dos instituidores, criamos a fundação Vitor Matheus Teixeira. E viemos caminhando bem devagarinho. O nosso trabalho é lento, o nosso trabalho é calmo, mas é um trabalho sério. O que nos falta? Elemento humano. Então, a Beta ficou muito tempo à frente disso também. Porque eu casei, eu já era casada quando o pai faleceu, minhas filhas eram crianças, eu criei primeiro as minhas filhas, encaminhei. Compromisso de família. Que eu tinha que fazer. Aí, quando chegou a oportunidade, que a Beta me disse, tu pode? Eu digo, agora eu posso. Agora eu posso te ajudar. E foi quando eu estou há 6 anos lá com ela. Que eu já estava com as filhas mais ou menos encaminhada, minha vida profissional. Eu também sou professora, trabalho, sou funcionária pública, organizada, que eu poderia dar um tempo para a fundação, como de fato. Porque é a minha paixão tomar conta das coisas do meu pai, né? Eu sempre gostei. Acredito. E agora, como surgiu a oportunidade, aí eu fui e comecei a trabalhar junto com ela, aliviando ela um pouquinho, mas como eu sempre digo, ela é meu pulmão direito lá dentro, né? Tá certo, porque tá certo. é ela que me dá o respaldo e me ajuda, e se eu não posso estar lá, ela está lá, está sempre comigo. Então, a gente trabalha muito bem. Graças a Deus, a gente se afina bem para trabalhar. Então, aí a Fundação veio com isso, para devolver para o fã o trabalho dele. Para o fã poder ter acesso àquilo que o fã tanto queria, que também é matar a sua saudade, né? Apresentar para os filhos, para os netos, quem foi, por que gostava. Então, a Fundação ela foi criada com essa intenção, né? De devolver o trabalho para o fã e fazer essa parte social que a gente também faz, um trabalho social. Ultimamente, até a gente anda meio devagar também nisso. Porque, nos trabalhos sociais. Porque é muita coisa. E tem algum fazer. apoio, alguma coisa Esse de órgãos governamentais? Né? Esse é o mais difícil. Aliás, Esse é o mais difícil, né? Corre por a barreira ti. De tudo. Por isso que o nosso trabalho é lento. Porque a gente vai conforme a gente pode, com as nossas posses, com as condições que a Fundação pode dar. Né? A gente fez um projeto muito grande, muito bom, com a Petrobras, por meio de licitação. A gente entrou na licitação, assim, passamos sábados de chuva escrevendo o projeto, eu e ela, e esse André, que é nosso amigo, que participou muito dessa parte nesse projeto. A gente conseguiu, fomos contemplados, recebemos uma verba da Fundação, R$280 mil. Da Petrobras. Para a Fundação. Para a Fundação. Foi com que nós fizemos toda a organização. Mas foi uma única verba ou isso é mensal? Não, foi uma única verba. Foi para esse projeto que nós fizemos toda a organização, a limpeza do acervo. Paulatinamente. Não, sim, foi durante um ano. Foi durante um ano, mas para esse projeto.
para o projeto de limpeza e organização do acervo, que foi com que nós conseguimos catalogar todo o acervo dele, conseguimos... Passa tudo de CD para DVD? Ainda não. Não? Não. Nós fizemos a higienização de tudo que era dele, o acervo artístico dele todo é da Fundação. Porque a parte de roupa, indumentária... Tudo é da Fundação? É tudo da Fundação. E sua mãe doou todo para a Fundação. Toda a parte é o acervo artístico dele, de indumentária, troféus, violões, instrumentos, isso tudo é da Fundação. Isso tudo está lá na Fundação. Hoje está limpo, higienizado, preservado, catalogado, tudo certo. sabe? Hoje a gente, quando a gente terminou o projeto, a arquivista nos entregou a chave do arquivo e eu dizia para ela, qual das duas, quando morrer, vai engolir a chave? Porque aquilo lá hoje é a nossa menina dos olhos, acredito. Está tudo ali dentro. Que tempo levou para vocês conseguirem fazer? Foram 2 anos. 2 anos de trabalho? 2 anos de trabalho. 2 anos de trabalho. Para poder fazer tudo isso. Para fazer tudo isso. E fizemos também a remasterização dos 10 longas, né? Que hoje eles estão em condições, a cor está bonita, o som melhorou, está tudo limpo. Os filmes também todos os fizeram. negativos foram todos limpos, estão todos preservados na Cinemateca em São Paulo. Então, foi que começamos a devolver para o fã alguma coisa, né? Então, esse foi o nosso grande projeto agora nos 2 últimos anos, né? A Beta fez, que eu não era da Fundação, ela fez em 2007, né? Em 2007 ela fez o Memória Nacional, que ela percorreu 6 cidades do interior com um projeto onde ia uma exposição com toda a história de vida dele, depois passavam os filmes e tinha um show no último dia da exposição naquela cidade, que também foi um projeto grande. Nós também tivemos nesse nós tivemos incentivo da lei estadual. E o da Petrobras nós tivemos incentivo da lei federal, da lei Rouanet, né? Da Rouanet. Da Rouanet. Então, mas hoje, assim, ó, nós estamos concluindo esse da Petrobras, estamos recebendo as cartas já de liberação, já recebemos da Petrobras, agora o MINC, mas hoje existe uma porta aberta lá, né? Para a gente poder voltar com algum outro projeto, com alguma coisa nova, né? E apresentar para eles. A gente, devagarinho, vai se abrindo as portas, porque hoje, infelizmente, o terceiro setor neste país não é visto, né? Não. Como tem que ser. Não. Né? Se não favorecer politicamente... Não, ninguém te dá nada. Engaveta. Ninguém te dá nada. Ninguém te dá nada. Então, através dessas licitações, é que tu consegue alguma coisa, né? Sem dúvida. Então, tu tem que entrar, tu tem que concorrer. A gente entrou em outras, não foi contemplado. Mas a gente está indo devagarinho, faz um projeto aqui, coloca ali, espera, vamos ver o que vem. Mas também a gente não tem pressa, né? O importante é que a gente faça e faça bem feito. Sem dúvida. Né? Não pode fazer, depois de tudo que ele passou para vocês de educação, de ensinamento, de caráter, claro, como falaram não no tem início, como, não tem. É família e caráter, não tem como fazer um trabalho mal feito. Não tem. Não tem. A gente não tem o direito de errar. Não então tem. A gente tem que fazer muito devagar, muito calma, muito conversado. Assim, os nossos conselhos nos apoiam muito. A gente tem o conselho curador, tem o conselho fiscal. Beta, tu és a curadora também deste conselho, então. No Conselho Curador éramos em 9, né? Agora a mãe faleceu, eram os instituidores e 3 pessoas que a gente... E tem substituição ou não? Não, agora nós estamos mandando o estatuto para a promotoria, porque nós somos fiscalizados pela promotoria. Por né? serem fundação. Por sermos fundação, o Ministério Público é quem nos fiscaliza, e a gente tem assim, uma parceria maravilhosa, porque eles são super atenciosos, ajudam a gente em tudo, dúvidas. Eles sabem onde a coisa é feita correta. Eles são maravilhosos, assim, para atender a gente, não tem pessoas melhores. Agora nós encaminhamos essa semana uma alteração estatutária devido, né, ao passamento da mãe. Aí a gente teve que agora encaminhar para ver como é que nós vamos organizar. Mas os nossos conselhos são muito participativos. Conselho fiscal são pessoas idôneas que vêm, sentam, discutem, pessoas de visão, porque a gente, o lado empresarial, eu sou professora, não tenho noção do lado empresarial, né? Mas eles vêm, tem empresários que conversam, dão uma outra visão para a gente. Gurias, e é aquela parceria, sabe? Gurias para lá, gurias, tratam a gente como filha, com carinho, sabe? São pessoas que vieram como parceiros mesmos, nós. Isso é maravilhoso, em saber que, imagina se tivesse esquecido, porque nós temos conhecimento de outros artistas da época do Teixeirinha, que não tem este segmento, não de admiração tem também, não tem esse segmento administrativo, cuidar, assim, né? De dar continuidade ao sucesso daquele artista ou daqueles artistas, tanto quanto o Teixeirinha tem. E isso só se dá pelo trabalho de vocês, de organização, um trabalho honesto, um trabalho que põe
confiança naqueles que querem participar Com certeza. desta fundação ou desses trabalhos. É um trabalho com um amor, né? Amor assim, incondicional, porque não tem coisa melhor a gente sentar aqui como nós estamos agora aqui, ouvindo tu falar tanta coisa boa dele, que, sabe? É isso que alimenta, é isso que nos estimula, aquele fã que bate lá na porta, às vezes ele vai lá com R$10 para comprar um CDzinho, sabe? E aquilo, ele te aperta aquela mão com tanto Vocês carinho. comercializam também? Nós temos o nosso souvenir, que é o que mantém a fundação. Sim, né? o que mantém a fundação. A gente tem camiseta, a gente tem bomba, tem cuia, tem mateira, Olha tem só, CD, tem DVD, maravilha. tem chaveiro, tem caneta. Tem site? Tem Posso entrar? site, tem www.teixeirinha.com.br, tá lá. Eu nem Nosso perguntei site qual era, novo. que só podia ser, né? Depois Nosso site o André já vai se ficou encarregar de bonito colocar para nós. Caramba, entra lá para te ver, nosso site está bonito, ano passado a gente refez, tá bom de passear nele, sabe? Navegar nele tá uma beleza, ele tá bem gostoso assim. E mata bem a saudade das pessoas. Claro. Então, A abertura dele. a abertura dele é linda, tu vai gostar. Então a gente faz essa coisa, mas é com muito amor, sabe? Assim, é muito carinho, muita dedicação, muito respeito, porque tu mexer na obra de uma pessoa é complicado, Sim, né? sem Deus dúvida, livre, sem meu Deus, dúvida. será que o pai ia querer assim? É essa coisa que nos sabe, fica na cabeça. Como que o pai faria? Será que eu estou pelo caminho Vocês certo? pensam sempre isso. Sempre. Se o pai nos mandasse, como ele faria? Sempre. Isso facilita ou às vezes atrapalha vocês? Olha, a gente, eu não sei, eu vou falar agora por mim, a gente foi criada sempre com muita crença. Né? Eles sempre nos ensinaram que a gente tinha que crer em Deus, num universo, num ser maior. Então, sabe aquela coisa? A gente deita e Deus abre o caminho. Deus abre caminho onde não existe Ou caminho. seja, se tiver paciência, a coisa se resolve. A coisa se resolve. Vem e as coisas clareiam, entendeu? Então, a gente trabalha muito nessa parte, assim. Eu, pelo menos, quando tem alguma coisa, eu digo, tá, deixa eu ir para casa, amanhã a gente vê isso. Deito, É assim que tu processa também, Beta? É porque a gente tem essa coisa, sabe, assim, que ele vai fazer, ele vai abrir, vai mostrar, e de fato as coisas abrem, mostram, e vai, graças a Então, Deus. esses objetivos, além de atender os fãs, esses projetos sociais, vocês têm alguma coisa em vista? Ou eu tenho alguma... Esse que tu faz? Eu faço, agora eu vou chegar. Eu faço. Eu acho isso não. Ele tem uma parte social, mas eu vejo ele muito cultural. Eu faço particularmente, quando eu fui para a fundação, eu levei essa ideia e a Beta gostou muito. Eu montei com as minhas filhas em casa um PowerPoint de toda a história do pai, assim. Sabe? Então, eu puxei aquelas coisas mesmo do coração, contando a história. Eu conto um pedacinho, ele conta um outro pedacinho. E a gente vai nas escolas, eu vou nas escolas, eu vou nos CTGs, eu vou nas associações. Ontem recebemos um convite para ir a Pantano Grande agora fazer isso. Vamos nas prefeituras e eu apresento esse PowerPoint, conto a história dele, né? Conto toda a história, com imagens, com músicas. A gente leva os souvenirs da fundação, quem quiser comprar, compra. E a gente vai lá, fica em contato com o fã, eles vêm, te beijam, te abraçam, tiram foto. É isso, assim, eu vejo isso muito pedagogicamente. Eu já olho do lado do como professor. Como já professora. Olho como culturalmente, assim, eu já vejo mais. Mas também a gente vai em todo... Eu fiz ano passado no Morro da Cruz, foi maravilhoso. Um sábado lá com eles, com a tia lá da reciclagem, a tia Eva. Foi um sábado fantástico lá, cheio de gente. Eu passei a tarde com eles, a gente comeu o bolo, porque era aniversário da instituição, contei a história. Aí vem aqueles que viveram a época dele, que contam, eu me lembro do teu pai fazer isso. Aí que a gente descobre essas coisas que o pai muitas vezes fazia e a gente não sabia. Como eu disse, Teixeirinha não morreu, é isso. Como é que uma pessoa dessa... Ele não está mais aqui entre nós, mas... a sua memória, a sua história, a sua sabedoria, a sua cultura permanece com nós. Com certeza, não tem como tu fugir dessa história, né? Não tem como tu negar isso aí. Porque para os críticos, né? Os críticos falam muito pouco. Pode ver, os críticos falam muito pouco, né? É porque os críticos, hoje, se eles fossem fazer a crítica, eles não teriam como. Porque a história dele foi maior que tudo isso. Com certeza. E o trabalho de vocês continua sendo maior que qualquer crítica. Com certeza. Porque o crítico hoje deve estar numa situação bem desagradável, né? Criticar um cidadão, vamos falar músico, intérprete ou compositor, um cidadão como o Teixeirinha, hoje tem que olhar para os lados. Né? Então, tem que pensar bem, né? Tem que pensar bem. Que pensar e a bem. família que ele deixou, dando continuidade ao seu trabalho, porque é diferente quando a família usufrui do sucesso do seu antepassado.
pai, padrinho, mãe, eram ricos, eu vou dar continuidade. Ligeirinho isso acaba. Com certeza. A experiência de vida nos diz isso. Mas dar continuidade a um trabalho, como deixou o Teixeirinha, é uma responsabilidade muito grande. Olha, eu admiro vocês por esse trabalho. Mas tu sabe, é responsável, mas é bom. É bom, é gratificante. É bom, é uma coisa gostosa e o fã te incentiva a fazer isso, sabe? Eles te incentivam a tu continuar nessa trilha, assim, buscando, inovando e devolvendo para eles aquilo tudo, né? Aí tu ouve cada depoimento que te enche de emoção e vamos embora, vamos baixar a cabeça, vamos trabalhar, né, Beta? É só o que a gente A diz. prova disso foi quando eu iniciei o programa, que tu te emocionou. Isso, você não precisa falar mais nada para mim, em relação ao trabalho de vocês. A tua emoção, a naturalidade dessa emoção, responde a qualquer dúvida que venham ter em relação ao trabalho de segmento do sucesso do Teixeirinha. Com certeza. Isso é maravilhoso. Então, além desse trabalho do Polo Import que tu faz, as pessoas entram em contato com a fundação, levam para lá. Que duração tem isso? Ele dá uns 40 minutos, 50 minutos. Eu fiz em Passo Fundo também. Ele foi tema ano passado do Enarte, do Lalau Miranda. Do Lalau Miranda. Isso. Aí eu fui em Passo Fundo, a gente fez, passei um dia lá, tem um rancho lá para ele, fiz lá também, levei filme, a gente olha o filme, a gente conversa, a gurizada toda tirada no chão, a invernada mirim toda jogada no chão, em cima de almofadas, eu falando, eles perguntando, depois viram o filme, adoraram. Então é essa coisa, tu traz para a juventude, né? Tu mostra para eles a história de uma forma lúdica de contar. Sabe? O que nós sabemos é assim, nós somos muito bairristas e nossos artistas de sucesso só fazem sucesso no Rio Grande do Sul. Chega Santa Catarina para cima, não fazem tanto sucesso. Não fazem tanto sucesso porque a grande mídia não nos dá essa oportunidade. Porque nós sabemos do sucesso que esses artistas têm e a gente que Santa Catarina e Rio Grande do Sul é praticamente a mesma coisa, a gente que vive muito em Santa Catarina ouve a música do Teixeirinha mais talvez que aqui no Rio Grande do Sul, ou tanto quanto o Rio Grande do Sul. Né? Eu vim do Nordeste encantada. Encantada, lá no Nordeste. Lá no interior. Interior de Aracaju, tu imagina, né? E o povo lá é alucinado por ele. Me levaram no cinema, onde tinha fila quando os passavam. Sabe, não tem um lugar que tu vá, que tu fale nele, todo mundo sabe a história, todo mundo canta. Beta, a curadora da Fundação Te Dê Chimarrão, eu queria que tu pegue o microfone junto. Não tenha pressa. Como disse a Márcia, nós não temos pressa. Não temos pressa. E a verdade é que quanto mais natural esse programa for, mais nós cativamos os telespectadores da TV Tradição. E porque mais natural que Teixeirinha impossível. Ele não... Era branco e ele não fazia pose, ele cantava e cantava muito bem. Como é que é o trabalho da curadora? Olha, eu sou uma curadora sui generis, né? Porque eu sou tudo lá naquela fundação, por enquanto. A gente pega em todas as pontas, né? Faz funcionar, faz andar, ajuda, dão as mãos e vão. O curador mesmo, por ofício, por estatuto, ele supervisiona as atividades da diretoria executiva e do conselho fiscal. O curador, ele não trabalha, ele simplesmente manda. Quero assim, quero assim. Ele tem que ver se o conselho fiscal e a diretoria executiva estão cumprindo o estatuto. Esta é a obrigação do conselho de curador. Então, existe um estatuto que prevê, né, normas que os outros dois conselhos, o conselho e a diretoria, devem cumprir, e tem bastante norma. E aí o conselho de curador, ele vem e vê se aquilo ali foi executado e, principalmente, ele tem que supervisionar a prestação de contas, que é anual, o balanço que a Fundação presta uma vez por ano. E vem ali também para eleição. É ele que escolhe, né, a diretoria executiva e também o conselho fiscal. O curador é que vem ali para fazer a votação do conselho de fiscal e da diretoria executiva. Que cada instituição tem o seu conselho, tem o seu estatuto e as suas normas. Como a diretoria da Fundação? Hoje, o estatuto, ele é formado por um conselho fiscal e uma diretoria executiva e o conselho de curador. Só isso. Que já é bastante. Já é bastante. E como uma fundação não remunera, né, então
fica mais complicado ainda. Fica mais complicado. As pessoas não querem se envolver e a gente, para ter formação de conselho, graciosamente, né, fica bem complicado. Por isso que a gente é muito grato lá na Fundação, somos muito gratos aos nossos conselhos fiscal e curador, né, que são 3 convidados no curador, e hoje são 5 no fiscal, que não ganham nada, não são remunerados, são lá voluntários mesmo, pessoas que são simpáticos à fundação, né? Simpáticos à função da fundação, que é essa preservação da história do Teixeirinha, e são pessoas que a gente agradece muito, porque vêm ali voluntariamente. E vocês esse ano participaram do convite, tiveram um convite para participar do acampamento extraordinário 2014. Acampamento Farroupilha Extraordinário. Como é que surgiu essa ideia? Não, porque até então eu estou na Harmonia antes e nunca tinha visto a fundação lá. E me causou uma surpresa muito agradável. Não, mas foi feito mais ou menos... Nossa, eu tenho um rapaz, o Wagner Selim. Ele faz 2 anos, faz 1 ano que ele trabalha comigo na fundação, na parceria. Ele veio na voluntariedade, é um rapaz maravilhoso, assim, um guri que gosta de participar, gosta de ajudar. E ele é funcionário da Carris. Aí ele chegou e disse assim, Márcia, se o pessoal for, tu não está a fim de ir junto? Eu digo, Wagner, tu sabe que eu vou. Trabalho, não me dá medo. Arremango as mangas e vou. Aí ele conversou com o presidente nos chamou. Aí fomos lá, conversamos com o presidente, aí ele disse assim, não tem problema, vocês podem ir. Aí que nós nos associamos ao Piquete da Carris, né? O Piquete da Carris. E no Harmonia desse ano vão estar? Vamos estar lá, eu estava dizendo para ela, sábado vamos para lá já. Nosso telespectador, então, está convidado a visitar o acampamento Farroupilha 2014, esquece o extraordinário. Se tu não consegue esquecer o 7-1 para a Alemanha, esquece o extraordinário, então. Venha para o acampamento Farroupilha lá, no Piquete da Carris, a Fundação com o CTG Herança Farrapa, né? Vitor Matheus Teixeira vai estar lá. Vamos estar lá. Com exposições? Com exposição, nós estamos levamos uma exposição de letras de música dele, levamos o material, DVD, CD, souvenirs, tudo. E a gente está sempre lá, eu e a Beta, conversando. Isso que eu ia falar. E quando elas tiverem um tempinho, elas vão estar lá. Porque os tradicionalistas que atuam na comunicação e tudo mais, de vez em quando trabalham. Não, mas... na verdade, nós vamos ficar simultâneos. Tanto na sede da Fundação, que fica no centro da cidade, né, ali na Andrade Neves, como... por favor, é Andrade Neves... Número 100. Número 100. Galeria Edith, né? Galeria Edith. Esse é o endereço da Fundação. Uma rua acima da Rua da Praia. Isso. Conhecida Rua Vai da até a Rua Praia. da Praia, de cima é Andrade Neves. Na Galeria Edith, 3º andar. E também, ao mesmo tempo, durante a Semana Farroupilha errado, né? Porque não é mais uma semana. Não é mais Semana Farroupilha, são festejos Farroupilha. Festejos Farroupilha praticamente todo mês de setembro. Eu, quando comecei a Semana Farroupilha, eu comecei 2 semanas lá, eu disse, mas eu não entendi, por que Semana Farroupilha? Depois a gente explica, e aí já foi para o mês Farroupilha. Exato. Então nós estaremos tanto na sede principal, que é no centro, como ali no Parque da Harmonia. Então, estarão simultaneamente nos 2 lugares. Ficaremos um período lá no todo o período. No centro vai ser turno da tarde. Só turno da tarde. E na Harmonia, provavelmente ali, a partir das 2 da tarde até as 10 da noite. E mais nos finais de semana, que é onde o público é maior, né? E à noite. À noite, todos os dias. No acampamento Farroupilha, à noite sempre tem movimento. Seja segunda, seja terça, seja quarta, seja sábado, seja domingo. E durante o dia, nos finais de semana. Normalmente é onde tem maior movimento. Então, como a gente vai se dividir, vai estar nos 2 lugares aí, eu e a Márcia, né? A gente vai estar ali no Parque da Harmonia, sempre que possível, né? Mas nós vamos estar com a nossa secretária, Ângela, direto ali no turno da tarde até a noite. Que maravilha. Então, quem for na Harmonia vai encontrar o representante da Fundação lá no Piquete Estância. No Piquete da Carris. No Piquete da Carris. Piquete da Carris. Com o CTG Estância Farrapa. Como é que é, Márcia? Tá. Então, no Piquete da Carris. Daqui a pouco eu me lembro. Mas tem Farrapa. Tem, não. Descendência Farrapa? Descendência Farrapa. Descendência Farrapa. Eu acho Piquete que é Descendência Farrapa. Descendência Farrapa. Isso. Mas estão todos convidados, então, a visitar o acampamento Farroupilha de 2014, porque lá a Fundação do Teixeirinha também vai estar lá. E a Márcia e a Beta também estarão lá.
Nas tardes lá também. Nas tardes também, eles passam os filmes do pai lá. Ah, passam? Passam, a secretária passa lá. Passam os filmes, passam os documentários, a gente levou os documentários para lá. Então, quem quiser, as escolas, principalmente que vão dia de semana, se quiserem passar lá, levar os alunos para conhecer a história, vai ter material lá, vai ter DVD onde vai ter documentários. Pode agendar, combinar com a Ângela, ou liga para a Fundação. O nosso número é 5132-225-3575 e a agenda com a Ângela. De tarde o pessoal está lá, escolhe o filme que quer ver, ou se quer ouvir um documentário, vai ter lá para olhar também, para poder participar. E do acervo Teixeirinha, esse material que vocês vendem para manter a fundação, se eu quiser comprar pela internet, pode também? Compra pela internet, compra pelo site, compra na porta da fundação, temos cartão, temos... Porque o nosso programa, por ser TV Tradição, por ser a Web TV, ela passa no mundo inteiro. Com certeza. De repente tem algum telespectador nosso que diz, eu quero os produtos do Teixeirinha, que maravilha, que descobriram isso e tal. E aí o que vai acontecer? Eles vão entrar em contato então, isso, entra no site que a secretária faz bem direitinho, despacha, tudo chega bem tranquilo. Márcia e Beta e Márcia. O nosso programa, como eu disse para vocês no início, quando a gente começa a gostar, ele chega ao final. Eu quero agradecer a presença de vocês e as considerações finais de vocês para o encerramento do nosso programa, desse programa maravilhoso de poder falar de Teixeirinha. Muito obrigada. Eu quero agradecer a oportunidade da gente poder estar aqui, contar um pouquinho da nossa história como filha, da nossa história como continuadoras da obra, né, cuidando desse acervo, porque eu tenho muito assim, ó, eu não vivo do nome Teixeirinha, eu zelo o nome Teixeirinha. Sabe? Eu vivo do meu trabalho, ela vive do trabalho dela, mas nós zelamos o nome Teixeirinha. Nós temos honra de trazer esse nome escrito na testa. Não só o sobrenome, mas trazer esse nome escrito na testa e lá no último nome, não sei o que, Teixeira. Não sei o que, Teixeira. Porque é um nome que a gente tem muito orgulho. E isso a gente deve muito ao fã do pai. E eu quero agradecer aqui no teu programa a oportunidade e agradecer aos fãs de Teixeirinha. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo amor, obrigada pelo reconhecimento da obra do meu pai. Vocês podem estar certos, vocês foram no coração dele. E tudo que ele fez foi por vocês e para vocês. Muito obrigada, muito obrigada. Nós estaremos sempre de coração aberto para acolhê-los. Muito obrigada. Isso aí. A gente se despede, né, com um até breve. Obrigada de coração, querido colega e amigo, por essa oportunidade que você está dando para que nós entrássemos em contato com esse seu público tão querido e que a gente possa encontrar a todos vocês na sede da Fundação, onde nós temos as portas abertas a todos os fãs do pai, na internet, mandando o e-mail, a gente responde pessoalmente a cada um, e ali na Harmonia em Setembro, com certeza estaremos ali. Um beijo muito grande, até uma próxima oportunidade. Foi um prazer. Muito obrigada. Eu que agradeço a Beta e a Márcia Teixeira por nos dar essa oportunidade. Esse programa só existe porque nós temos o patrocínio da Tecnissan. A Tecnissan é a solução em meio ambiente. Quem vai fazer um rodeio, quem vai fazer um evento, entra em contato no site da Tecnissan e tem toda a solução de meio ambiente com a Tecnissan. E eles são nossos patrocinadores e temos muito orgulho disso também. Quero agradecer mais uma vez a vocês e dizer a vocês o seguinte, o que eu senti nessa hora de programa que eu fiz com vocês, que vocês já devem ter ouvido isso por intermédio de outras pessoas, mas eu tenho obrigação de dizer isso a vocês. Quando se fala em Teixeirinha, ele está sempre presente. Eu quero agradecer a vocês e aos nossos telespectadores, dizendo que voltaremos na próxima segunda-feira com mais uma bela entrevista. Nossos entrevistados são sempre especiais, porque você merece sentar à frente do seu computador, acessar a TV Tradição e assistir uma bela entrevista. Nos assessorou, nos auxiliou na transmissão de hoje, como sempre, nosso cinegrafista André Jacques. Até semana que vem, estaremos de volta com mais um Voz da Tradição.